Olá e bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Olá, Martin. Oi, professor. Como vai você? Bem, e você, Walter? Eu vou bem, obrigado. Eu vou bem porque tenho visto o progresso da história, Aham. o que quer dizer que, muito provavelmente, o sofrimento deste planeta em breve chegará ao fim. Eu acredito que nem você. Vamos pedir que Deus abençoe essa conversa. Nosso Pai Celeste, nós estamos aqui mais uma vez para pedir a tua bênção sobre essa discussão. Nós precisamos de ti, nós precisamos que o teu Espírito Santo guie essa discussão. Nós precisamos dele agora, em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje falaremos do limite da paciência de Deus. Nós temos falado muito ao longo dos anos a respeito da necessidade de nos prepararmos para os eventos que são relatados nas profecias. Uma das coisas que deveríamos considerar seriamente é sairmos das cidades, pois haverá muita confusão nas cidades. E os sindicatos serão um dos instrumentos que trarão à tona o tempo de angústia como nunca se viu antes. O comércio envolve várias Aham. coisas. Não engloba somente o direito dos trabalhadores, mas também envolve o transporte, também a indústria de preparação de alimentos, inclui toda a infraestrutura necessária para que uma economia funcione, pois em todos os níveis há pessoas trabalhando que fazem parte das uniões mesmo? trabalhistas. Sendo assim, devemos esperar coisas bastante sérias no futuro próximo. Há muito descontentamento econômico no mundo hoje. Nós agora daremos uma olhada naquilo que está acontecendo no mundo atualmente, apenas para contextualizar melhor. Mas aquilo que realmente precisa ganhar a nossa atenção é a preparação do povo de Deus para o tempo do fim. Sim, porque isso tudo só vai piorar. Sim, vai piorar. E nós aqui não queremos ser meramente jornalistas que mostram o que está acontecendo no mundo atualmente. Não, o nosso objetivo é relacionar essas coisas com a profecia bíblica para que possamos nos preparar. Assim, é muito importante que não negligenciemos o profundo estudo da Bíblia. Isso mesmo, 100%. Agora é mais necessário fazer isso do que assistir ao noticiário. Sim? Muito bem. O que seria esse limite da paciência de Deus? Vamos começar lendo Testemunhos para a Igreja, volume 5. Com precisão infalível, o infinito ainda possui uma conta a acertar com todas as nações. Enquanto a sua misericórdia nos chama ao arrependimento, essa conta permanece aberta. Mas quando se atinge um certo limite fixado por Deus, começa então o ministério de sua ira. A conta é fechada, a paciência divina cessa. Não há mais clamor de misericórdia em favor deles. Quando eu olho as legislações que estão saindo hoje pelo mundo, alguns protestos e tumultos, tudo o que está acontecendo no mundo hoje é baseado em quê? Será que é baseado na lei de Deus? Ou será que se baseia justamente no contrário? É, absolutamente ao contrário. Na verdade, nessa altura está virando caos. Exatamente. A degradação moral é tão descarada que até mesmo a pessoa mais endurecida tem que admitir que há algo estranho acontecendo. O tempo está chegando em que o homem, em sua fraude e insolência, atingirá um ponto em que o Senhor não permitirá que passem e aprenderão que a paciência de Jeová tem limite. A última coisa que vai acontecer é a invalidação da autoridade de Deus. É. E a autoridade de Deus está intrinsecamente, intimamente conectada ao quarto mandamento. Pois é este mandamento que declara a autoridade de Deus. Ele é, portanto, um teste. E as pessoas têm reclamado, dizendo que não se trata disso, mas tem que se tratar disso. E faz sentido que seja a última coisa, pois quando a autoridade de Deus é removida, então ele tem que agir. Exatamente.
E o diabo tentará postergar este evento até o último momento para que as pessoas tenham uma sensação falsa de segurança, o que nunca chegará. E o que também está acontecendo é que isso não vai ser tão iminente quanto você acha que seria. É sempre por trás da cortina. Vai ser feito às escuras, assim como as citações do Espírito de Profecia nos dizem. E é por isso que nós temos que ficar de olhos abertos, porque a maior parte do mundo vai, de qualquer maneira, fazer isso achando que estão fazendo um favor a Deus. Sim, exatamente. Nós temos uma entrevista bem interessante aqui. É do canal Militante da Igreja. É com uma congressista americana. E o que ela diz é realmente fascinante. Veja, ela está em meio a este grande corpo de pessoas que supostamente deveriam direcionar a nação por meio de leis e de sua implementação. Então, esta é uma questão bastante séria. É claro, precisamos compreender que o canal Igreja Militante é uma organização católica ultraconservadora que provavelmente acredita que o Papa Francisco é, na verdade, um antipapa. Mas ainda assim é interessante o ponto de vista e a forma de pensar deles. Eu sou Michael Voris. O mundo político e o espiritual, o religioso, tornaram-se quase tão indistinguíveis um do outro, o que não é tão surpreendente quando você considera as apostas. O que você tem a dizer? Eu digo, você acabou de descrever uma situação com a América desmoronando, e todos esses líderes religiosos, tipo, temos que amar a família, e isso seria duas caras? É interessante, eu achava que tínhamos uma separação entre igreja e Estado, certo? A questão é que agora Satanás está controlando a igreja. A igreja não está fazendo seu trabalho e não está aderindo aos ensinamentos de Cristo. Não está aderindo ao que a palavra de Deus diz, que supomos ser nosso dever e nossa forma de viver. E o que estão fazendo ao dizer, temos que amar essas pessoas e cuidar desses imigrantes e amar uns aos outros, isso é amar uns aos outros. Sim, devemos amar uns aos outros, mas a definição do que é amar uns aos outros significa destruir nossas leis, perverter completamente o que a nossa Constituição diz, significa tirar vantagem irreal do contribuinte americano e significa empurrar uma política globalista para o povo americano e forçar a América a se tornar algo que não acreditamos? Amar uns aos outros significa... O verdadeiro significado para amar uns aos outros é que você também tem que cumprir a lei. Você tem que cumprir as regras e você diz não. Às vezes você diz não. Então, se os bispos estivessem lendo a Bíblia e realmente pregando a palavra de Deus para o seu rebanho... E não encobrindo abuso sexual. E não encobrindo abuso sexual infantil e pedofilia. Sim, isso que seria amar uns aos outros. E não a perversão e a distorção da verdade que eles estão fazendo. Você, obviamente, está preocupada com o aspecto espiritual de tudo isso. Isso é Satanás, a fé das pessoas. Como você avalia o caráter espiritual dos Estados Unidos nesse momento? Eu não sei por que Deus ainda não nos destruiu. Quando Satanás vende uma mentira como verdade, não é alarmando, é sussurrando baixinho e gentilmente em seus ouvidos e sua alma. E ele diz, está tudo bem, é só uma coisinha, você vai conseguir, pare com isso. E então ele te faz uma promessa. Ele promete realizar todos esses sonhos que você tem no coração. E é assim que Satanás vende um pecado. Essa foi uma amostra de uma entrevista muito interessante com a Marjorie Taylor Greene, uma congressista, e os comentários dela são fascinantes. E é interessante que o entrevistador, que vem do lado conservador católico,
diz que o mundo político e o religioso são inseparáveis. Nós temos dito há um bom tempo aqui que a imagem da besta está se formando, mas as pessoas têm relutado em aceitar isso. Mas é tão óbvio que até mesmo o entrevistador e a congressista concordam que eles estão trabalhando em conjunto e ignorando completamente a lei no que se refere à Constituição. E quanto à espiritualidade dos Estados Unidos, ela disse que se surpreende pelo fato de Deus não ter destruído esse país ainda. Veja, eles aprovam leis que permitem o aborto mesmo no último dia da gravidez. Ela achava que esse tipo de lei nunca passaria, mas elas são facilmente aprovadas pela maioria. Portanto, parece que o parâmetro moral tem caído a níveis que ninguém imaginaria antes. Há pessoas que dizem que calamidades estão a caminho. O espírito de profecia diz isso. Sim. E essas calamidades serão gotas da ira de Deus, que serão derramadas exatamente pelo fato do mundo político estar trabalhando em conjunto com o mundo religioso. A minha opinião pessoal é a de que estamos vivendo nos extremos de um pêndulo. De novo. O pêndulo balançou para o lado da extrema liberalidade. E basta uma ou duas calamidades que o pêndulo irá para o outro lado. E então, finalmente, tudo aquilo que temos falado aqui irá acontecer. Tudo está sendo preparado para isso. As legislações que têm sido aprovadas por trás das cortinas, as mensagens que têm sido apresentadas pela liderança e pela igreja, não pode dar em outra coisa. Não, e a sequência de como essas coisas aconteceram é quase impossível dizer que foi de forma acidental. Então, se você olhar para a sequência de eventos dos últimos 2 anos, aconteceu isso, e daí aquilo mais, e a próxima coisa, e a próxima. Parece que, de repente, todas essas coisas acontecem para cooperar com esse... E cada crise muda um pouco a lei. Sim. Leis que antes eram emergenciais, agora fazem parte da lei ordinária. Então, Martin, com certeza isso tem sido planejado já há um bom tempo. E existe uma mente estrategista por trás disso. Acreditem as pessoas ou não. Veja só, ativistas liberais ameaçam juízes da Suprema Corte após aquele documento vazado que falava sobre a reversão da lei a respeito do aborto. E sabe o que é interessante? É que a mídia está constantemente exibindo isso, enquanto tem outras coisas acontecendo por trás. Então as pessoas estão focadas em um lado, enquanto do outro lado está acontecendo outra. É verdade, e uma das coisas que nós, por exemplo, podemos mencionar é que, enquanto isso aí está deixando as pessoas ocupadas, leis estão sendo feitas que, como você já mencionou, anteriormente só existiam em casos de calamidade nacional. Elas não estavam ainda incorporadas à lei. E que removem a sua liberdade individual, sua liberdade de escolha. Nós tivemos a mesma coisa acontecendo no nosso país. O nosso desastre nacional já acabou, mas todas aquelas leis ainda continuam valendo. Porque foram inseridas de uma outra maneira. Vamos então dar uma olhada nesses vídeos que mostram ativistas liberais ameaçando juízes da Suprema Corte. Se abortos não são seguros, você também não está segura. Essa é apenas parte da mensagem da ação familiar aqui em Wisconsin e continua dentro do prédio. O que você está vendo ao meu redor agora não é resposta para nada. Também escrito em escombros e vidro em seu escritório, a presidente de Wisconsin anti-aborto de Lane Eprin diz que a mensagem é clara. É precipitada pela opinião vazada da Suprema Corte. Certo, quero dizer, é óbvio. A polícia de Madison diz que parece que alguém jogou um coquetel Molotov dentro do prédio.
Ei! Vocês são pagos para cuidar das pessoas! Eu estou matando o bebê! Eu estou matando! Eu estou matando o bebê! Eu estou matando o bebê! Os direitos cristãos há décadas estão forçando revogar os direitos ao aborto. É apenas parte de sua agenda mais ampla. Bem, o que mais eles querem? O que mais está em jogo? Isso não é apenas sobre o aborto. Isso é sobre um conjunto muito mais amplo de questões que, na verdade, tem a ver com o tipo de visão de mundo da direita cristã. É muito importante para nós reconhecermos que é o extremismo cristão que está na raiz da vergonha e do estigma que permite que leis como essa sejam aprovadas, que permitem que juízes como esse sejam confirmados. Descobriram que poderiam fabricar e depois canalizar seu ultraje moral em relação ao aborto, criando um novo teste decisivo para os políticos conservadores. As referências a Deus e as crenças cristãs são frequentemente invocadas nestas instâncias políticas, com alguns dizendo abertamente que acreditam que a América é uma nação cristã. Você acha que os Estados Unidos é uma nação cristã? Eu acho que existem cristãos nos Estados Unidos que ainda se posicionam pelos valores morais. Mas como legislação e país, eu acho que os Estados Unidos está exatamente onde o diabo quer que esteja. Muito bem. Estamos de volta aos dias de Ló, não é? Todo esse debate sobre o aborto, esse debate sobre gênero. Veja, se você está enraizado na Bíblia, então tudo isso cai por terra. Lembre-se das mulheres na Bíblia. O maior desejo delas era ter filhos. E nos tempos do Antigo Testamento, elas ficavam deprimidas se não tivessem um. Elas lamentavam. Há muitos exemplos lá. E Deus frequentemente utilizava a esterilidade das mulheres como um símbolo de sua igreja e também como símbolo da promessa de que o Messias viria no futuro. E ao estudarmos o relato da criação, quando Deus criou o homem, Ele o formou a partir do pó da terra. Ele não foi criado a partir de uma ordem, como foi criada o restante da criação. Não, Deus o formou. Deus formou a humanidade, homem e mulher. E nada mais além disso. A Bíblia deixa todas essas coisas claras. A santidade da vida é intrínseca à narrativa bíblica. A Bíblia valoriza a vida. Quão valiosa é a vida humana, Martin? É tão valiosa que Deus decidiu que morreria por apenas um ser humano. Exato. Se fosse necessário morrer para salvar apenas um pecador, ele teria morrido. Este é o valor da vida. Leia Salmos 8. O que é o homem para que te lembres dele? Sabe, alguns leem isso como se o homem fosse um verme, mas não é assim que deve ser lido. O entendimento correto é: o que é o homem para que te importes tanto com ele? O que é que o Senhor vê no homem para que se disponha a morrer por ele? Portanto, o valor da vida humana é indescritível, pelo menos para a Bíblia. E isso é também o que está acontecendo agora. O valor de outro ser humano, se você olhar para esse vídeo que nós mostramos, onde você vê valor pela vida de uma outra pessoa nisso, isso também me mostra ou me faz pensar, se você colocar isso no cenário profético, quando o dragão estiver irado com o remanescente da semente e perseguir o povo que guarda os mandamentos, é desse jeito que vai parecer. Martin, as pessoas precisam entender que o engano é muito traiçoeiro.
Existem pessoas que possuem valores cristãos nos Estados Unidos, nas outras nações também, mas especialmente nos Estados Unidos. Lá existe esse cinturão bíblico, esta grande concentração de valores bíblicos. E haverá uma afronta quando os cristãos se conscientizarem do que está acontecendo no mundo. De forma que, quando as calamidades ocorrerem, eles irão facilmente concluir que aquilo é o juízo de Deus por causa do que está acontecendo no mundo. E vão dizer que a solução é voltar aos valores morais. Sim, Mas aos valores de quem? os deles, não o de Deus. Do movimento conservador católico. Temos que voltar aos valores morais. E isso inclui a versão católica dos 10 Mandamentos. Exatamente, é isso que às vezes torna tão enganoso. Porque a moralidade que você tem quando você vê o vídeo que nós mostramos, você acaba querendo ir pro lado que disse essas coisas. Sim, nós temos que resolver isso, temos que voltar para a moralidade. Mas daí você também pode estar se posicionando do lado errado. As pessoas caem então na segunda armadilha. É um terrível engano. Então, colocando de lado a questão moral, Não. sem irmos a fundo se essa questão é moral ou não é, qualquer um que possui um conhecimento raso do que diz a Bíblia irá facilmente concluir que o planeta está num estado deplorável. Sim, e o importante, como nós mencionamos, é lembrar que esses valores morais cristãos vão dominar. Mas daí, como você mencionou, eles serão os valores morais católicos. São esses valores que vão reinar supremos. Eu acho muito interessante que aquela congressista foi entrevistada pelo braço conservador da Igreja Católica, mas há ainda outras questões que estamos enfrentando que também são bíblicas. E serão trazidas a todo esse cenário, eventualmente. Além da degeneração moral e do histórico político que os poderes em questão tirarão do declínio moral, também enfrentamos a questão da fome. A fome já é uma ameaça. O Banco Mundial está nos alertando sobre a insegurança alimentar. Muitos países estão enfrentando níveis crescentes de insegurança alimentar, retrocedendo assim a anos de ganho de desenvolvimento e ameaçando assim a conquista dos objetivos do desenvolvimento sustentável até 2030. Martin, o que está sendo responsável por este retrocesso da capacidade de produzir e distribuir os alimentos? Bem, essa guerra que está acontecendo com a Rússia, Junto ao Covid, não é? E também a remoção das linhas de distribuição. Para mim, parece improvável que estes eventos sejam apenas coincidência, que não haja nenhum plano por trás de tudo isso. Pois tudo é tão orquestrado, tão universal, tão efetivo na maneira como acontece, que é difícil imaginar que não seja planejado. e isso se encaixa também na mão deles, nesse cenário todo. Se você quiser colocar em prática o grande recomeço, então é tudo isso que precisa acontecer. Em 5 de maio de 2022, o índice de preço agronômico aumentou 41% se comparado a janeiro de 2021. Os preços do milho e da farinha subiram 54% e 60%, respectivamente, comparados a janeiro de 2021. De acordo com a perspectiva de commodities do mercado do Banco Mundial em abril de 2022, a guerra na Ucrânia alterou as normas de comércio globais, assim como a produção e o consumo, em maneiras que manterão os preços a níveis historicamente altos até o final de 2024, exacerbando a insegurança alimentar e inflação. Bastou uma crise na Ucrânia para aleijar todo o resto do planeta. Você acredita nisso, Martin? Não, isso não faz sentido, porque... E as outras guerras que aconteceram? Isso nunca aconteceu antes. O maior desafio nos próximos meses será o acesso a fertilizantes, o que pode impactar a produção de alimentos em muitas regiões diferentes.
O preço dos fertilizantes explodiram em março. Quase 20% desde janeiro de 2022 e quase 3 vezes mais alto se comparado a um ano atrás. Nós temos dito já há um bom tempo que precisamos aprender a plantar nosso próprio alimento. E nós já falamos sobre a necessidade do cultivo orgânico. Então, todo esse fertilizante não é necessário. Cultivar não é algo que acontece Não. da noite para o dia. É algo que precisa ser trabalhado, implementado, precisa se fazer experiências, fazer testes para melhorar o solo e várias outras questões sobre o assunto. É por isso que isso é importante. As pessoas precisam ouvir aquilo que temos dito aqui. Correto? Saia da cidade, comece a implementar essas coisas. E se você não pode sair, existem alternativas. Sim, Você tem que começar a se preparar. Sabe, eu ouvi algumas pessoas, alguns nos enviam mensagens dizendo, sabe, quando a lei dominical sair, aí sim nós vamos ter que começar a nos sustentar. veja, os eventos finais serão muito rápidos. Você precisa de um tempo para se preparar. Se você está preso na cidade, pelo menos ajunte sementes para cultivar pequenas verduras. Faça algum tipo de preparação, estoque coisas que duram, como, por exemplo, grãos, etc. Mas as pessoas precisam começar a olhar para o mundo e perceberem que tem coisa séria acontecendo. Outra coisa importante que está acontecendo é que os locais de processamento de alimento no mundo todo estão aparentemente sob ataque. Eles dizem que tudo isso não passa de coincidência, de acidente, mas eles são tão frequentes e atingem indústrias tão específicas que é muito provável que isso também seja orquestrado. Bem, mesmo se você quiser escolher a possibilidade de que não, isso não é orquestrado, o resultado É o mesmo? é o mesmo. Porque essas coisas estão rumando para um problema. Sim, e ainda que o homem não tenha nada a ver com isso, forças demoníacas por trás da cortina certamente estão envolvidas nisso. Vamos ver uma compilação destes eventos. No leste do Oregon, onde as equipes estão lutando contra um grande incêndio em uma fábrica de processamento de batatas fritas, o Air 12 sobrevoou o local em tosquiadores de alimentos na rodovia 207 em Hamilton. Dizem que o incêndio foi causado por uma explosão de uma caldeira portátil ali. 2 pessoas foram levadas ao hospital. Há um denominador comum fascinante, que é que todos esses episódios perigosos aconteceram em plantações ou instalações que processam ou armazenam alimentos. E é claro, com a inflação, a escassez de alimentos, os problemas da cadeia de abastecimento e a guerra na Ucrânia, o momento aqui não poderia ser pior. Devemos observar que nos últimos anos, grandes acidentes em fábricas de alimentos aconteceram de forma bastante irregular. Mas foi o recente e dramático aumento da frequência que realmente chamou nossa atenção. E no espaço de apenas uma semana, durante o ponto mais seguro da história da aviação, tivemos também 2 aviões que colidiram com fábricas de alimentos. Bem, eu acho que o vídeo fala por si só, não? É? Vamos dar uma olhada nessa lista. Temos aqui os eventos que aconteceram apenas em 2022. Temos aqui, à esquerda, todas as datas. Em cima está abril deste ano, voltando até 2019, até 9 de agosto daquele ano. Mas a maior parte dos eventos são em 2022. Aqui ao lado temos as usinas de processamento que foram atacadas, ou que pelo menos passaram por problemas. E veja só como a lista é grande. Ela é bastante significativa. E em diferentes estados também. Sim, os incidentes ocorreram em todos os Estados Unidos. Em Oregon, Idaho, Arizona, etc. Por todo o país. E o que foi que aconteceu com elas? Incêndios, queda de aviões, explosões. Sim, poderia ser só coincidência, Martin. Mas também poderia ser um plano orquestrado para trazer à tona um tempo de angústia como nunca houve. É, como você já mencionou, a Bíblia menciona fomes. Como essa fome chegará, na verdade não importa. Não? Porque, de qualquer maneira, se isso aí foi proposital ou não, o resultado é o mesmo. Imagina se uma safra fosse perdida.
E se a culpa disso fosse falta de fertilizantes? Neste caso, o culpado seria a guerra na Ucrânia. E também naquela razão legal que serve para tudo, a mudança climática. E a mudança climática? Porque é isso que conecta todas as coisas, nós vamos chegar lá. Isso seria muito interessante. Vamos dar uma olhada na mudança climática. Como ela se encaixa nisso? Irlanda do Norte enfrenta a perda de 1 milhão de ovelhas e gado a fim de enquadrar-se nas metas climáticas. A Irlanda do Norte precisa perder mais de 1 milhão de ovelhas e gado a fim de enquadrar-se em sua nova legislação climática, de acordo com uma análise encomendada pela indústria vista pelo The Guardian. A redução em larga escala vem depois da aprovação de um primeiro ato climático, que exige que o setor agronômico alcance a emissão zero de carbono até 2050, que também visa a redução de emissão de metano a quase 50% no mesmo período. É bem sabido de todos que o gado, herbívoros em geral, especialmente ruminantes, ou seja, todos os animais puros, como ovelhas, bodes e vacas, ao digerir o seu alimento, acabam liberando metano como resultado. E estamos falando de uma quantidade enorme de metano. Realmente não é pouca coisa. E a única maneira de reduzir essa emissão é reduzir os animais. Para alguns, isso é uma ótima oportunidade para nos tornarmos vegetarianos. Mas a questão é que todos esses fazendeiros precisarão migrar para algo diferente. É? E uma vez que isso seja necessário, será exigido deles que se tornem profissionais nisto, e muito rapidamente. Então, antes que a mudança ocorra, pode haver uma consequência muito séria na produção de alimentos. Com certeza, isso não é simplesmente... Eu digo, se você pegar uma fazenda normal, mudar apenas uma fazenda para algo como isso, uma fazenda com zero de emissão de carbono, isso não é barato. E também não vai acontecer da noite para o dia. E não vai... O sucesso de uma fazenda dessas não é garantido. Pois é. Uma análise independente dos conselheiros climáticos do governo do Reino Unido sugere também que o número de galinhas deva ser reduzido em 5 milhões até 2035. O setor de porcos e aves na Irlanda do Norte cresceu rapidamente na última década. É para aí que estamos rumando. Todo o setor agrícola será alterado. Porém, lembre-se de que as grandes indústrias já compraram as terras. Veja, por exemplo, o Bill Gates, ele tornou-se um dos maiores fazendeiros do mundo. Eles compraram muita terra. Eles têm a capacidade hoje de fazerem exatamente o que querem. Ele pode desapropriar um monte de gente. Exatamente. Veja, por exemplo, países como a África do Sul. Muitos fazendeiros foram desapropriados e tiveram simplesmente que voltar para o que faziam antes. Eles não produzem mais nada. Então, todas essas coisas estão acontecendo hoje, no mundo todo. Exato. E o que aconteceu também é que muitos dos países que produziam começaram a virar dependentes de importações. Mas se um país não mais conseguir produzir o suficiente para si, ele não vai mais exportar e aqueles países que importam vão ter problemas. E é claro, nós temos aí o perigo constante de uma nova epidemia. Martin, é como se o noticiário estivesse lendo a profecia bíblica. Haverá fomes, declínio moral e pestilências. Bill Gates alerta a respeito de uma variante do Covid ainda mais fatal e pede que o mundo vigie. Martin, você não é grato por ter pessoas brilhantes como Bill Gates preocupados com o seu bem-estar? Ele escreveu um livro recentemente, não é? Ele acabou de escrever um livro sobre pandemia. Eu vou me certificar de não comprá-lo, pois eu tenho coisas melhores para ler, como, por exemplo, a Bíblia. E eu preciso me preparar para aquilo que a palavra de Deus diz que vai acontecer. Mas, enfim, deixa o homem escrever os livros dele. Ele diz que o mundo não está preparado para a próxima e inevitável pandemia.
Segundo eles, são os vírus e não as guerras que oferecem o maior risco de catástrofe global. Martin, eu já vivo nesse planeta há bastante tempo e, de repente, há tantas catástrofes virais acontecendo que os mais jovens podem achar que sempre foi assim. Eu acho que a geração mais jovem acha que isso é um padrão. Sim, e eu acho que especialmente as gerações mais jovens, atualmente estão muito indoutrinadas e amedrontadas. Sim, por aquilo que está prestes a acontecer. Bill Gates pede esforços renovados com maiores investimentos na vigilância de vírus global, que foram pausados por alguns países por causa do declínio de casos do Covid. Ou seja, vamos pôr mais leis, mais vigilância. Vigilância. Essa palavra, nós temos que dar uma olhada nela. E lembre-se, seja você rico ou pobre, tenha você uma alta posição ou uma posição humilde, você terá que aceitar a marca da besta. Ninguém estará isento. E será que, para isso, é necessário uma ultra e eficiente vigilância? Com certeza, eles não estão implementando isso? Bem, vamos dar uma olhada? Notícia de 3 de maio de 2022. Centro de Controle de Doenças rastreou milhões de telefones para ver se os americanos obedeceram aos lockdowns. E aí? Eles estão fazendo isso e, de novo, como nós devemos olhar para isso? Simplesmente para as notícias e o que eles estão fazendo? Não, temos que ver isso sob a perspectiva profética. Então, no final das contas, quem será o alvo disso? E isso é o Centro de Controle de Doenças? Não é um canal de televisão. Eu me pergunto se eles deviam ser checados por alguma agência. E só um lembrete aqui. Quando você busca por desastres, fábricas, alimentos, só essas palavras, veja lá, na primeira página já aparecem os checadores de fatos. Daí você pode começar a se preocupar. Pois é, a gente sabe muito bem de onde vieram essas agências de checagem. Documentos lançados recentemente mostraram que o CDC planejou usar a localização dos telefones para monitorar escolas e igrejas. A intenção era também utilizar os dados para muitos propósitos não relacionados à Covid-19. Dados de localização são informações de localização retiradas do telefone, que podem revelar aonde a pessoa mora, trabalha e aonde vai. O tipo de dados que o CDC comprou foi agregado, o que significa que foi projetado para seguir tendências surgidas de grupos de pessoas. Mas pesquisadores têm repetidamente levantado preocupações sobre como os dados de localização podem ser utilizados para rastrear pessoas específicas. Agora estamos chegando lá. De acordo com a Bíblia, que grupo é esse? Que tipo de pessoas serão essas que serão vigiadas especificamente? As pessoas que guardam os mandamentos. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Veja, eles não serão os únicos a quem isso será voltado. Também haverão outros. Mas tudo isso virá a esse ponto. Se você se qualificar nessa parte, guardar os mandamentos. E nós temos dito aqui o tempo todo que o sistema de vigilância social introduzido pelos chineses é algo que muito em breve virá para a sua cidade. Você verá em breve? Temos um artigo aqui da Christianity Daily. Sistema de crédito social planejado para modificar o comportamento é lançado na Itália. É sempre assim. Eles começam devagarinho em um país, e depois outro e mais outro. É óbvio, de acordo com a Bíblia, que isso vai acontecer. Não precisamos nem ler o artigo todo. Mas sabemos que esse sistema será interligado à carteira do cidadão inteligente. Ou seja, cidadãos inteligentes receberão benefícios. Mas lembre-se, isso é feito pela mudança climática. E o que está integrado na Laudato Si do Papa Francisco? O que está integrado nessa encíclica sobre a mudança climática? É o decreto dominical. Então isso é rastreio e localização com vigilância. Exato. E agora está ligado a um sistema de créditos sociais para mudança climática.
Então, olhe como todas essas coisas estão sendo conectadas umas com as outras. As pessoas costumam relacionar o decreto dominical a uma questão religiosa. Há pessoas na televisão dizendo que isso nunca vai acontecer. Bem, essas pessoas enterram a cabeça na terra porque este assunto está se tornando proeminente até mesmo em países não cristãos. Talvez não devêssemos chamá-lo de decreto dominical. Acho melhor dizer apenas legislação que torna nula a autoridade de Deus. Essa é uma boa observação. No fim das contas, é sobre isso. E é exatamente o que eles farão. Eles vão vigiar você, pois certas pessoas se tornarão alvos. Sabe, a maneira fácil de implementar essas coisas é usar a palavra mudança climática. Porque quando ouvem essa palavra, todo mundo fica sensível. Entende o que eu quero dizer? Eles vão dizer, ok, é contra a mudança climática, então é bom. Então é para o bem comum. Pelo bem comum. E é claro que a mudança climática será atrelada a um dia de descanso comum. É isso mesmo. Pois já introduziram o descanso dominical devido à mudança climática. Em muitos países já se tem domingos sem carro, então está chegando devagarinho. E sabe, o problema é que, mesmo que você seja uma das pessoas que guarda os mandamentos, pode parecer certo para você fazer todas essas coisas. Pois é, alguns não verão problema. Notícia da Reuters: a coisa está esquentando. Itália planeja desligar ar-condicionado para poupar energia. Italianos podem enfrentar um longo verão quente, com ar-condicionado desligado em escritórios e prédios públicos, enquanto o governo procura reduzir sua dependência do gás russo. Perceba como a guerra e a mudança climática estão nos conduzindo para a mesma direção. Os sistemas de ar-condicionado serão programados para não reduzir a temperatura menos do que 25 a 27 graus Celsius. Isso durante os meses mais quentes do ano, de acordo com um decreto governamental sobre o uso de energia. Já no inverno, as salas não serão aquecidas além de um nível máximo de 19 e 21 graus Celsius, segundo regras que devem vigorar desde o início de maio até o fim de março. Eles estão usando qualquer pretexto, seja a guerra na Ucrânia, seja a mudança climática. As pessoas estão sendo canalizadas para novos estilos de vida. E eles vão precisar, digamos, aumentar a sua retórica para que, eventualmente, num futuro próximo, seja necessário um dia de descanso geral a fim de poupar energia. É mesmo. E qual dia seria esse? Só existe um. Com certeza não vai funcionar em nenhum outro dia a não ser o domingo. CNN Política. O Departamento de Justiça anuncia um novo escritório para impor leis sobre crises climáticas e poluição tóxica. Segundo Garland, a OEJ servirá como ponto central a fim de avançar os nossos esforços na aplicação da justiça ambiental. Eles escolhem uns títulos tão bonitos e fortes para a estratégia deles, não é? Com o escritório trabalhando em conjunto com algumas outras agências interdepartamentais, incluindo a Divisão de Direitos Civis e os escritórios de advocacia dos Estados Unidos, a fim de priorizar engajamentos significativos e construtivos com as comunidades mais afetadas pelo crime e injustiça ambiental. Divisão de Direitos Civis? Isso aí não é os sindicatos? Com certeza. Então, as leis e os sindicatos contra a mudança climática. Sim, e veja como eles relacionam crime e injustiça a este assunto. Eles estão colocando no mesmo caldeirão todos esses parâmetros. É assim mesmo. A coisa que na verdade eles querem fazer está aqui. Mas para não deixar tão óbvio, você integra com todas essas outras coisas e injustiças. Porque você vai parecer um idiota se você disser que não é imoral que as pessoas tenham que beber água do esgoto. Mas daí eles conectam a mudança climática com isso. É uma estratégia muito esperta. Mais um artigo. Assista um enxame de drones perseguirem um ser humano numa floresta de maneira autônoma. A vigilância está ficando cada vez mais sofisticada. É como uma coisa tirada dos filmes. Há 10, há 20 anos atrás,
eles falavam sobre essas coisas, drones, esse tipo de tecnologia. Agora se tornou uma realidade. Já é realidade. Então, ainda que você esteja enfiado no mato, eles ainda assim poderão persegui-lo. Tem uns do tamanho de uma palma de mão. Alguns são até mesmo do tamanho de insetos. É? Eles são capazes de entrar em lugares muito apertados. Um grupo de 10 drones do tamanho da palma de uma mão são capazes de comunicarem-se uns com os outros, compartilhando dados coletados por câmeras com controle de profundidade a fim de mapearem o ambiente. Se um drone perde de vista o alvo, os outros são capazes de encontrá-lo. A capacidade de navegar em ambientes cheios de obstáculos, por exemplo, é desejada para vários propósitos militares, incluindo o da guerra urbana, disse Schwartz ao The Verge. Assim como a habilidade de seguir um humano. Aqui eu posso ver como isso converge com projetos que buscam desenvolver capacidades letais de drones que minimizam o risco da presença de soldados em ambiente urbano. Em 1960, Weiner disse que há um foco e obsessão desastrosos com o know-how, o que tende a eclipsar as questões morais que deveríamos estar perguntando: para que bem serve isso? O fato de possuírem essa capacidade é uma grande evidência de que eles querem utilizá-la. E sempre tem a parte positiva. Eles querem usar isso contra desastres, para localizar pessoas que estão desaparecidas. Mas agora você tem que considerar o que nós mencionamos. Qual que é o resultado? Para onde nós estamos indo? Nós não temos a intenção de assustar ninguém aqui. Não. Não mesmo, porque se você tem Deus do seu lado, não importa a tecnologia que eles usem, será completamente inútil. Deus é totalmente capaz de nos proteger disso. Vamos dar uma olhada agora em como funciona isso. Este enxame de drones está navegando numa floresta desconhecida pela primeira vez. Pesquisadores da Universidade de Zhejiang treinaram estes 10 drones para voar em formação, em velocidade e evitar obstáculos de forma independente. Os drones usam sensores a bordo que eles processam e compartilham com o grupo. Os enxames de drones são geralmente controlados por um computador central, mas estes são capazes de reagir e se adaptar rapidamente sem uma função centralizada. Especialistas acreditam que eles poderiam ser usados para levantamento aéreo e resposta a desastres. Basicamente, não tem como se esconder. Vigilância, nós já mencionamos que é isso que eles querem implementar para monitorar as mudanças climáticas e tudo mais, mas você acha que eles não vão usar essa tecnologia para... Quando a Bíblia diz que qualquer um, seja rico, pobre, grande ou pequeno, precisará tomar essa decisão, é porque ninguém poderá se esconder. Não. Como isso será possível? Bem, a tecnologia está aí, ninguém pode fugir dela. Então, você goste ou não, precisará fazer uma escolha. E a decisão é: quem é a sua autoridade moral? Se você decidir que Deus é a sua autoridade moral, então você estará contrariando a lei dos homens. É o que vai acontecer. Muito bem, mas quão avançado está a implementação disto? Martin, eu vejo que você colocou um slide interessante aí, a respeito dos encontros climáticos. Por que colocou isso aí? O que é interessante para mim é que as entidades responsáveis da África do Sul, que eu fazia parte no meu trabalho anterior,
Eu ainda faço parte disso, então eu recebo todas as atualizações e tudo mais. E na África do Sul, essa sustentabilidade sobre a mudança climática é uma coisa grande, ela está incorporada nas nossas leis e agora nessas conferências. E eu só coloquei aí para mostrar que todo mundo está a bordo dessa agenda climática. É como um tentáculo que envolve todo mundo. Não é apenas uma bobagem que algumas pessoas falam. Na verdade, isso está sendo implementado numa escala global. Exato, e isso vai afetar todo mundo. Seja você um trabalhador assalariado ou uma empresa grande, isso já está afetando todo mundo. Então, as leis vão eventualmente rumar para onde o Papa Francisco quer. Sobre o que é permitido em alguns dias e aquilo que não é. Temos aqui mais um vídeo interessante sobre a China e ele começa falando sobre o Covid-0. Mas e se eles quiserem testar o sistema para outras coisas, como emissão zero de carbono? Ou adequação a uma certa lei, por exemplo? Tanto faz. Vamos ver o quão avançada está essa tecnologia. Agora para a China, onde nenhum dos cidadãos tem o poder de escolha, a menos que você seja Xi Jinping. E nesse caso, você pode fazer praticamente o que quiser, quer funcione ou não. A palavra do presidente chinês é a lei. Ele emitiu um novo diktat para seus funcionários. Ele quer uma repressão contra aqueles que questionaram sua política de Covid-0. As autoridades sanitárias estão recorrendo a medidas extremas. Este é um dos centros de testes na China. Aqui, uma das cidadãs foi presa ao chão. Ela foi forçada a fazer um teste do vírus Wuhan. Tais testes são obrigatórios em todos os locais de acesso. Aqueles que se recusam são submetidos à força. As autoridades sanitárias chinesas estão invadindo as casas para caçar os infratores. Mesmo os idosos não são poupados, como esta mulher. Ela foi empurrada para fora de casa para fazer um teste. Quem emitiu estas ordens draconianas? As instruções vêm de cima. Apesar de suas falhas óbvias, o presidente chinês Xi Jinping não está pronto para desistir da Covid-0. Agora, ele quer que os oficiais reprimam aqueles que a questionam. Recentemente, Xi Jinping presidiu uma reunião do Comitê Permanente da Politburo. Este é o principal órgão de tomada de decisões na China. O presidente chinês tinha uma mensagem clara para eles. Aqueles que questionaram, distorceram ou rejeitaram a Covid-0 devem ser punidos. Xi Jinping enfrenta um clamor maciço do público. Os lockdowns levaram a uma reação negativa. A cidade de Xangai se rebelou no mês passado. Centenas de moradores batem com suas panelas e protestam. As políticas da China têm afetado seus cidadãos. Segundo a mensagem de Xi Jinping, sua miséria pode não acabar tão cedo. Qualquer pessoa que more no Ocidente fica horrorizado ao ver essas imagens. Mas eu gostaria de sugerir a elas que olhem para o passado. Lembre-se do que aconteceu na Idade Média, quando a Igreja de Roma tinha o poder total. Aqueles que não cooperavam eram tratados de maneira muito pior do que esta, do que o governo chinês está fazendo. Muito pior. Você era aprisionado, torturado terrivelmente. Você já esteve no museu de tortura da Idade Média? Já viu os instrumentos de tortura utilizados naquela época? Na Torre de Londres, por exemplo. Sim. É algo horrendo. E até mesmo, se você olhar para não tanto tempo atrás, alguns países ocidentais implementaram regras draconianas parecidas para certas pessoas que não queriam fazer algumas coisas. E até mesmo no tempo de Franco, na Espanha, eles ainda utilizaram esses instrumentos de tortura. As pessoas são frequentemente enganadas com a ideia de que os regimes comunistas são contra a religião ou o catolicismo.
Mas deveríamos lembrar os nossos ouvintes de que o comunismo foi aperfeiçoado pelos jesuítas, pelo que fizeram na América do Sul. E os países sobre os quais estamos falando são, na verdade, conduzidos por meio de princípios jesuítas. Sim. É interessante, por exemplo, este artigo aqui da BBC, dizendo que o cardeal de Hong Kong, Joseph Zeng, foi aprisionado sob a Lei de Segurança da China. A polícia de Hong Kong disse à BBC de que o grupo era suspeito de apelar aos países estrangeiros e organizações para imporem sanções a Hong Kong, ameaçando assim a segurança nacional da China. Prender um cardeal de 90 anos de idade por suas atividades pacíficas é uma notícia degradante para Hong Kong, que ilustra a queda livre em relação a direitos humanos nos últimos 2 anos na cidade. O Vaticano está preocupado com a prisão do cardeal, disse o porta-voz Matteo Bruni. Muitos manifestantes e ativistas pró-democracia em Hong Kong têm sido presos por causa da Lei de Segurança Nacional imposta pela China em 2020. Muito bem, Martin. O que pode parecer é que o governo chinês está sendo muito duro com as instituições religiosas. E sob o disfarce da segurança nacional. Sim. Agora, esse tipo de coisa cria simpatia para com a igreja, Aham. não é mesmo? Este senhor que foi preso tem 90 anos. Mas qual é a verdadeira posição da Igreja Católica Romana em relação à política chinesa? Este é um artigo da Catholic Register, 2018, que deixa a coisa bastante clara. O artigo é um pouco antigo, mas é isso que eles dizem. A China é um modelo do ensino social católico, protetor da dignidade humana, diz um bispo. O chanceler da Academia Pontifícia de Ciências Sociais disse que a China está exercendo um papel global de liderança moral nos princípios do ensino social católico e defesa da dignidade humana. Em uma entrevista com o Vatican Insider, ele disse recentemente que, neste momento, aqueles que melhor entendem a doutrina social católica são os chineses. E aí, Martin? Eu não sei como eles conseguem conciliar essas duas coisas, o que nós acabamos de assistir no vídeo e... As pessoas podem dizer, mas isso foi agora e aquilo foi naquela época. Foi a mesma coisa em 2018. Para que os jesuítas foram criados? Para destruir o protestantismo. E eles querem voltar para a Idade Média, quando a igreja tinha controle total sobre a humanidade. Se você não coopera, você é removido e jogado em um calabouço fétido. Se você não mudar de ideia e renunciar os seus princípios, você será torturado até a morte. E eles utilizavam o Estado para fazer isso em seu lugar, para que pudessem dizer, como se fossem santos, que não foram eles. Acontece que aquilo era de acordo com a lei deles. Agora olhe para os países comunistas, o que você vê? Exatamente a mesma coisa. E é por isso que, se você pegar a doutrina social, o bem comum, a China diz que eles fizeram isso para a própria segurança nacional, para o bem comum deles. E as pessoas precisam concordar com tudo o que eles falam. Quem é que está mexendo os pauzinhos por trás da cortina? Eu acho que nós poderíamos dizer com confiança que isso pode vir a acontecer numa cidade perto de você. Exato. E o que mais ele disse? Sorondo disse ao Vatican Insider que ele visitou recentemente a China, onde disse ter visto que eles, os chineses, buscam o bem comum, subordinando as coisas ao bem geral. O bem comum. É melhor você aceitar, você não tem opinião própria. É absolutamente necessário que você se sujeite ao Pontífice Romano. Não há salvação fora disso. É o que ela disse na Idade Média. Bem, já mostramos artigos aqui em que jesuítas anseiam por aquilo. Eles mal podem esperar por aqueles dias terríveis voltarem. O bispo disse que a República Popular da China tem defendido a dignidade da pessoa humana e, na área da mudança climática,
está assumindo um papel de liderança moral que outros abandonaram. Sorondo criticou os Estados Unidos ao dizer que a economia domina a política. O pensamento liberal acabou com o conceito de bem comum. Eles nem sequer querem considerá-lo e afirmam que trata-se de uma ideia vazia, sem nenhum interesse. Por outro lado, a China trabalha para o bem comum. Ou seja, a China é um modelo do ensino social católico. E de onde é que isso emana? Emana dos mestres deste mundo, ou seja, os jesuítas. Eu fico surpreso que os protestantes, até mesmo da nossa denominação, sentem-se orgulhosos ao terem estudado em instituições erigidas por jesuítas, até mesmo a Universidade de Georgetown, considerando-se a história. Como é possível casar a atitude e justiça social dessa instituição que tem causado tanto derramamento de sangue ao longo dos anos, ao longo dos séculos, na verdade, milênios? Como é possível incorporarmos isso em nossos parâmetros morais hoje? Para nos certificarmos de que as pessoas entenderão para onde isso está arrumando, vamos colocar em poucos slides, para que todos entendam como eles vão conectar o domingo. Aliás, não apenas o domingo, mas a autoridade moral de Deus contra a autoridade moral da Igreja. Artigo do Business Insider, de 18 de março de 2022. A Agência Mundial sugere diminuir o limite de velocidade em 10 km por hora e domingos sem carros para economizar petróleo. Trabalhar de casa até 3 dias por semana, quando possível, e domingos sem carro são as 3 maiores ideias da IEA. Então, veja só, Martin, é interessante que estas sejam as 3 maiores ideias deles. Domingos sem carros. Esta medida pode reduzir a curto prazo 380 barris de petróleo por dia, caso seja implementada em grandes cidades todos os domingos. A quantidade cai para 95 se as cidades instituíssem essa medida apenas uma vez por mês. Os domingos sem carro foram introduzidos em países como na Suíça, Holanda e Alemanha Ocidental durante a crise de petróleo de 1973. Domingos sem carro incentivam a caminhada e o ciclismo, que podem ter efeito positivo ao longo da semana. É assim que eles estão introduzindo o tema pela porta dos fundos. E quando eu leio que eles disseram que fizeram isso em 1973 com a crise do petróleo, eu tenho a impressão de que eles testaram para ver se ia funcionar e agora eles vão começar a implementar isso. Numa escala mundial. Mas vamos ter certeza se é isso mesmo. O Papa disse o seguinte em 2013. Papa Francisco tem algumas palavras a dizer a respeito do descanso. Ao responder à questão, precisamos redescobrir o significado do descanso? Papa Francisco responde, junto à cultura do trabalho, precisa haver a cultura do descanso e gratificação. Colocando em outras palavras, pessoas que trabalham precisam ter tempo para relaxar, para estar com suas famílias, curtirem, lerem, ouvirem música, brincarem. Mas isso tem sido destruído, em grande parte, pela eliminação do descanso do sábado. Mais e mais as pessoas trabalham aos domingos como consequência da competitividade imposta por uma sociedade consumidora. Em tais casos, conclui ele, o trabalho desumaniza as pessoas. Você percebeu que ele chamou domingo de sábado? Todos já sabem que esta é a teologia católica. A ideia de um católico exaltar o sábado parece diferente dentro do contexto americano. Nos Estados Unidos, os católicos nunca foram grandes proponentes do sabatarianismo, observando o domingo como um dia especial, ou de adoração ou descanso. Essa é uma prática protestante. Desde o momento em que os puritanos chegaram, eles começaram a impor leis que separavam o domingo para a ida à igreja. Ao longo do tempo, o que foi chamado de Lei Azul englobava diferentes atividades e variava de estado para estado. Com o passar do tempo, a justificativa oficial para as leis mudou, mas ainda eram protestantes que as impunham. Que interessante, Martin.
O protestantismo tem sido confrontado com a questão do sábado desde o início. Karlstadt introduziu essa ideia desde o tempo de Lutero e houve grande consternação. Muitos protestantes entraram em conflito por causa desta questão. E até mesmo hoje você tem grupos dentro da Igreja Batista que guardam o sétimo dia. Não é apenas a Igreja Adventista do sétimo dia. Mas, como você sabe, a Igreja Católica instituiu a lei que torna o domingo o dia de descanso. O protestantismo acabou incorporando essa lei católica em seu credo. No Concílio de Trento, eles tiveram a oportunidade de adotarem a posição de sola escritura e assim voltarem para o sábado original, mas eles não fizeram isso. Então, os protestantes tornaram esse domingo sabático como seus. Mas isto é coisa do Papa. Sim. E o arcebispo de Reggio disse claramente a eles de que a norma protestante sola escritura é falsa, uma vez que eles adotaram domingo. Isto é um fato claro na história protestante. E em Apocalipse 13, a Bíblia nos diz que será a besta saída da terra, ou seja, a América protestante, que implementará a marca da besta, ou seja, o decreto dominical. E este decreto se tornará universal. E não está se tornando um assunto universal? Sim. Muito embora até a história te mostra, como esse artigo mencionou, que sempre foram os protestantes que desejaram ter isso integrado nas leis. Ou seja, eles estão seguindo as ordens da besta. A Bíblia diz que a segunda besta faria tal coisa diante da primeira besta, que é o catolicismo romano. Ela é, portanto, muito esperta. Ela fica ali nos bastidores. E não dá a impressão de que seja ela impondo isto, mas aqui ele está abertamente advogando tal coisa. E quem vai cumprir a sua ordem? Os protestantes. É mesmo. Cerca de 250 bispos encontraram-se em Roma para uma conferência sobre um movimento chamado de Nova Evangelização, que foca em redespertar a fé naqueles que já foram batizados. Uma de suas conclusões foi a de que, apesar de haver uma tensão entre o domingo cristão e o domingo secular, o domingo precisa ser recuperado, de acordo com a Dies Domini de João Paulo. O João Paulo escreveu a encíclica Dies Domini. Nela, ele disse claramente que o Estado precisa impor a legislação dominical. E agora nós vimos a China. Se eles são modelo para essa doutrina social católica, eles dizem que seria bem usar esse tipo de força. Pode ser que eles não utilizem o aspecto religioso. Não. Mas então usarão o aspecto da mudança climática? Exatamente. O domingo secular vai ser caracterizado como questão de mudança climática. Correto. E aí terão recebido a marca da sua mão. É mesmo. Martin, vamos ser sinceros aqui. Por acaso Roma mudou? Não. Pode ser que as palavras sejam um pouco diferentes, mas o princípio é o mesmo. É, porque eles provavelmente tiveram que dar uma abrandada. Porque provavelmente existem pessoas como nós que estão agitando a água um pouco. Agência de Notícias Católica, 29 de abril de 2022. Segundo o Papa Francisco, todos os países deveriam promover políticas que são amigáveis à família. No artigo anterior, vimos que, segundo ele, essa política familiar seria a introdução do domingo. É mesmo. Políticas favoráveis à família, econômicas e culturais, precisam ser promovidas em todos os países. Essa é uma maneira indireta de pedir por uma legislação dominical. Elas incluem, por exemplo, políticas que tornem possível harmonizar a família e o trabalho, políticas fiscais que reconhecem os fardos familiares e apoiam as funções educacionais de famílias por adotarem instrumentos fiscais apropriados de igualdade, políticas que preservem a vida, serviços sociais, psicológicos e de saúde que apoiem o relacionamento dos pais. Veja que todas essas palavras bonitas são ligadas ao domingo. É 100%. Se você ler a encíclica Laudato Si, ela tem o mesmo palavreado, mas diz que o domingo deve ser reverenciado de novo. Precisa voltar ao centro da sociedade.
É nessa direção que caminhamos. Isso, basicamente, nos dá uma visão geral de onde estamos atualmente. É claro, em termos da visão profética. A marca da besta será implementada. Gostemos nós ou não, ela será implementada em todos os níveis sociais. Ela será global, portanto, precisa haver uma força autoritária global por trás dela. Ela também será draconiana. Sim, vigilância vai ser usada. E eles têm muita experiência em aplicar métodos draconianos. Eles estão fazendo uso da tecnologia para este propósito. Agora é a hora para o povo de Deus preparar-se espiritualmente para aquilo que está vindo. Martin, precisamos estudar a Bíblia. Nosso coração precisa mudar. O que sempre começa com o arrependimento. É mesmo. E após o arrependimento, precisamos ter a fé. E a fé perfeita lança fora Afasta o quê? o medo. O medo. Quando estamos em harmonia com Deus, não precisamos temer aquilo que está prestes a acontecer ao mundo, mas precisamos ter conhecimento daquilo que a Bíblia ensina. No tempo de Cristo, quando os cristãos foram alertados para que, quando virem em lugar santo a abominação desoladora, assim como está escrito no livro de Daniel, que aquele que lê entenda, e eles estudaram e compreenderam. Eles viram os sinais e fugiram da cidade. Chegou a hora do povo de Deus preparar-se espiritualmente para o que está prestes a acontecer. Talvez, Martin, nós devêssemos estudar o aspecto da preparação espiritual, porque nós não queremos ser apenas um canal de notícias aqui. O povo de Deus precisa se preparar. Prepare-se, prepare-se. Vamos orar. Querido Pai, a profecia está se cumprindo diante de nossos olhos. O mal está trabalhando nas trevas. Muitos estão preocupados com isso ou aquilo. Mas a linha da profecia ultrapassa todo o obstáculo. Ela deve alertar o povo de Deus com relação a onde estamos no curso da história. Ajuda-nos a estarmos preparados espiritualmente. Em nome de Jesus. Amém. Amém.